Olá, meus amados e amadas do signo de Gêmeos. É para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Gêmeos. É uma leitura para quem está no triângulo amoroso energético. Como assim? Vocês tinham um relacionamento sério, ou um tico no fubá, com o divino masculino, independente se ele ou ela, e de repente a relação findou, relacionamento acabou, mas vocês têm certeza que a alma chama gêmea, se comprovaram, tiver todos os sinais do universo e buscam ou ainda torcem para reconexão. Aí vocês adaptem qual é a posição que vocês ocorrem. Quem ela é casado, casada, namorado, namorada, tico-tico no fubá, e separado, apareceu outras pessoas no caminho de vocês, ou se vocês se relacionam com alguém que já estava casado. Adapte a situação num relacionamento sério. O divino feminino é o ser desperto da relação, independente de ser ele ou ela. O divino masculino é o ser não tão desperto da relação, independente de ser ele ou ela. Vamos ver o que o oculto vai mostrar. Essa leitura é específica para a gente ver como que está a mente do divino masculino, as suas movimentações, de repente os sentimentos e pensamentos em relação a vocês, divinas femininas, ou de repente com a outra contraparte. Vai falar tudo aqui. A gente vai explorar esse universo. A flecha partida abraça a energia de paz. Então a divina feminina tem que ficar em paz. Ficar em paz, tranquila. Principalmente para quem está fazendo o seu processo de despertar, está cuidando de si, dentro dessa dinâmica de todo o sofrimento que vocês passaram por esse divino masculino e divina feminina, vocês resolveram cuidar da pessoa mais importante da vida de vocês, que são vocês, meus amados e amadas divino feminino. Então vamos lá. Intuição e o sol. A divina feminina está tendo uma certa intuição, uma clareza sobre alguns aspectos que estejam permeando a vida do divino masculino. Como se vocês, ninguém precisa falar nada, vocês sentem, vocês veem intuição, veem direcionamento espiritual, como que o divino masculino está. Ou às vezes vocês ficam sabendo por boca de terceiros também, mas é como se vocês quisessem um direcionamento nessa leitura de hoje. Então vamos lá. Como que está a mente do divino masculino? 6 de paus. O divino, na realidade, o divino está correndo atrás de alguma questão da vida financeira. Estão passando estão trabalhando muito, se dedicando muito a um trabalho, a um projeto, aonde está tomando muito tempo do divino masculino. Mas o divino masculino começa a voltar para dentro de si. Mais ou menos a jornada que a divina feminina está fazendo. Eu começando a eliminar as sombras que me regem, sabe? Aquelas sombrinhas do inimigo que ficam no ouvido. O divino está mergulhando nas suas emoções. É como se o divino entendesse que a divina feminina está num bom momento. É isso. A divina feminina mergulhou para dentro de si, foi buscar as suas questões profissionais, financeiras. A divina feminina, o divino masculino vê vocês de uma certa forma com os olhos de admiração, vendo como se, principalmente para aqueles divinos masculinos que apontaram o dedo para vocês, falando que vocês não eram bons o suficientes, que vocês não davam, que eram codependentes deles em todos os sentidos. O divino masculino ainda está tendo um apego ao passado, principalmente se eles se envolveram com pessoas do passado deles ou delas. E alguma questão
numa união, porque o 4 de paus fala de uniões, portal 1111, é meio que o divino tá desapegando, a gente precisa desapegar dessa união, é passos lentos. Viraram duas cartas aqui. 3 de espada com 6 de paus. Alguns aqui retornaram para um amor, para uma paixão do passado deles ou delas. Gerou dor e sofrimento, mas é o divino meio que precisava resolver essa situação. É como se eles não resolvessem essa questão em si, ia sempre ficar um ponto de interrogação. Aí se eu tivesse dado o meu melhor nessa relação, sabe o si? E o si não existe. É muito das nossas criações. Então, como essa pessoa reencontrou alguém do passado dele ou dela, e na hora deu aquela fantasia, sabe? A gente se reencontrou e precisamos vivenciar. Gente, são dois grupos aqui. Quem era casado com o divino namorava e a alma chama gêmea. Quem faz parte do triângulo ou fez e o divino está casado, aqui precisa se ter uma renovação. Como assim, Elis? O divino tem que enxergar alguma situação, porque em todos os aspectos, nesses dois grupos, o que está pegando aqui é o 10 de ouros, é a estabilidade financeira. Há uma questão financeira que ainda aprisiona o divino masculino ao lado de quem eles estão. Enquanto isso, a divina feminina vai trabalhando o seu amor próprio, vai trabalhando a sua conexão, vai se libertando cada vez mais de uma codependência emocional, como se o divino ele viesse ou ela viesse para somar na vida de vocês, não para subtrair. Atração. O universo está atraindo vocês um para o outro, uma para a outra. É como se o divino sentisse uma forte atração, pensasse em vocês, mas de certa forma não pode ir até vocês. Porque aqui tem olhar o seu próprio reflexo. Vocês são espelhos, principalmente para quem a alma chama gêmea. Principalmente chama gêmea. Aqui, os gêmeos em si, eles precisam mergulhar o quê? Olhar as imperfeições um do outro, mas também as perfeições. É como se eu mergulhar nas minhas emoções, eu consigo encontrar as coisas com clareza. Mas, uau, espero que dê para entender. Eu preciso me nutrir. Eu preciso me nutrir do meu eu. Eu preciso nutrir para eu conseguir colher futuramente. Então, como se o divino masculino precisasse fazer essa renovação. Aí os portais, as portas se abrem para que vocês se reconectem. Tudo tem o tempo divino, né, meus amados? A gente que não tem muita paciência para esperar. Mas quando se espera e confia em Deus, a obra é divina. A sua obra é divina. Então vamos lá. Como que está a mente do divino em relação a vocês? Aqui já deu um apanhado geral. Como que está a mente do divino neste momento? O divino está na energia do rei de paus. Áries, Leão, Sagitário. Esse rei de paus é como se agia como rei de paus e vinha da vida de vocês. Mas agora, sabe quando eu preciso tomar uma decisão na minha vida da qual eu não retorne, da qual eu não caia em armadilhas novamente. Armadilhas pelo ego. O diabo invertido é como se aquela paixonite do divino masculino pela outra contraparte, independente se eles são casados ou não, ou namoram, tá encerrando.
O 2 de espada é como se o divino não tivesse mais dúvida e está tendo uma clareza sobre alguma situação energética que os prende a esta relação atual. Como se a pessoa vai ter um direcionamento, e não vai ser por vocês, vai ser pela espiritualidade, aonde eu preciso tomar uma decisão, aonde eu sento, organizo as minhas ideias, observo o que está me prendendo a esta união, que eu não consigo me movimentar. Algumas questões estão atreladas ou estavam a coisas ocultas e a desejos carnais. Aí eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão eu preciso tomar de uma forma séria, correta, para que eu não volte para trás mais, porque eu já cansei desse jogo. E aí eu preciso analisar o quê? Um 6 de ouros. Qual dessas uniões eu tenho reciprocidade? Eu realmente tenho sentimentos? Eu realmente consigo conviver com a pessoa em equilíbrio, aonde eu preciso tomar a decisão? E aqui os divinos masculinos, eles já começam a tomar um posicionamento em relação à alma compatível na vida deles. E é uma rainha de paus. Casal totalmente espiritual. Áries e Sagitário, vocês podem estar lidando ou ter esse signo forte no mapa astral, mas é como se o divino masculino, ele está nessa ponta. A divina feminina está nessa, na rainha de paus. É como se eu não tivesse mais dúvida que essa rainha de paus é a minha melhor versão. É a pessoa que realmente é fiel a mim. O 5 de espada é que existe uma traição. O divino masculino traindo a si mesmo, gente. Ou alguém vai trair eles ou elas pelas costas. Mas isso faz parte de um final de um processo de transição. E aqui é uma rainha de ouros. Todo virgem Capricórnio. Então eu estou numa transição. E essa rainha de ouros está no lado sombra. Totalmente voltada à parte financeira. Aonde manipulou uma situação para, de certa forma, aprisionar o divino masculino. Isso não é só magia, isso pode ser mental, de uma forma que eu não deixo o divino se movimentar. Eu não aceito. E é como se o divino começasse a entender o quê? Toda essa manipulação mental dessa rainha de ouros no lado sombra. O mago aqui fala de eu observo e eu dou uma nova oportunidade para eu ser feliz. E o mago ele também está relacionado a magias, algum mago. Então eu tenho clareza de dar uma iniciativa para afindar este relacionamento que porventura não está bom. Aqui o rei de ouros, todo virgem Capricórnio, o que está os dois no lado sombra. Aqui para algo chama gêmea, não adapte, não se apegue aos signos, assim. Esse rei e essa rainha de ouros estão no lado sombra. O que prende eles? O que aprisiona? O que estagna essa relação? O status. Status, gente. E o que segura aqui ainda é a parte financeira. Só que aí o divino masculino, ele vai tomar ciência o quê? Pajem de ouros com a sacerdotisa. Eu não aguento mais essa relação. Eu consigo hoje enxergar que o que me aprisionou ao lado dessa pessoa podia ser gostar, paixão, adaptar a situação, ilusões, mas hoje eu enxergo e o divino vai entrar no posicionamento de eremita, analisar. O divino está analisando tudo, só que tem aqui ainda algo que eles precisam passar. Essa serpente à vista do eremita é como se alguém vai dar um bote neles ou nelas.
mas eu entendo hoje que eu não tenho sentimento por essa relação. Peixes, Câncer, Escorpião também. Eu não tenho mais sentimento por essa relação atual, mas eu ainda preciso me libertar desse dogma. Esses dogmas para alguns religiosos, outros são questões de status, gente, status aqui, posicionamento, posição social. Agora vamos ver o divino em relação a vocês, porque a gente conseguiu ver o divino em relação a outra contraparte. Agora, em relação a vocês, meus amados e amadas. 9 de copas. O divino está com muito desejo de ir até vocês, de estar com vocês. 6 de copas, porque vocês também são o amor do passado deles, né? 6 de copas mostra que eles estão com vontade de ver vocês. Alguns estão sonhando, alguns estão com desejo muito forte de ir até vocês. 7 de copas, só que tá com medo aqui. Como vocês devem estar solteiros, solteiras, o divino tá com medo o quê? De uma pessoa se aproximar de vocês e vocês terem opção. O que bloqueia o divino ir até vocês? A Rainha de Ouros. Uma aliança. Alguém que de certa forma a Lua, o Pajem de Copas e o 5 de Paus invertido. Então, alguém que minou o relacionamento de vocês, e pode ser família também, aqui, porque a Rainha de Ouros é muito família, mãe, familiares, então tem aqui uma questão familiar também. Então, como o divino não consegue ofertar aquilo que hoje ele não consegue nem dar para ele mesmo, mas aqui tem saudades. O que é a Rainha de Espada? O divino enxerga hoje vocês de uma forma mais racional, independente de vocês terem contato ou não. É como se enxergasse que a divina feminina, ela, Rainha de Paus também, Rainha de Espada. Dentro dessa sequência, dessas duas, o divino está entre Rei e a Rainha de Paus, Rei e Rainha de Espada, ou de Ouros, adaptem a situação de vocês. Gêmeos como vocês, Peixe, Libra e Escorpião. E preciso o quê? Eu preciso tomar uma decisão. Preciso tomar uma decisão, porque 4 de Espada, eu não quero mais essa estagnação. Eu não quero mais estagnar minha relação. Mas eu tenho ciência, 3 de Copas e o 10 de Ouros, que a divina feminina só me aceita de volta se eu terminar a relação atual. O divino está bem claro, mas eu não vou ter dúvida que é uma relação de 2 de copas, uma relação de alma chama gêmea. O divino vai entender essa relação, meus amados, é bem claro isso. Então é mais ou menos isso que está no oculto que vocês precisam saber, que passa pela mente do divino masculino. Espero ter ajudado. Coloquem se ressoou. Ó, finalizando, o divino vai finalizar um ciclo para o início de outro, desapegando de uma energia tóxica para se solidificar com a pessoa que eles sentem que é o destino. Aonde eles estão saindo? De uma relação de um 10 de copas que está frustrado para o verdadeiro amor, um 10 de copas, se movimentando lentamente. Sabe como o divino precisa passar por essa fase, meus amados e amadas, para eles aprenderem também a confiar no amor verdadeiro. Espero que tenha ressoado, mas como a gente fala, se ressoou com uma pessoa, eu já fiz o meu trabalho. Vamos lá.
Espiritualidade vem a todo momento. Fatores religiosos. Sua vida amorosa sofre a influência da sua religião ou do seu caminho espiritual. A espiritualidade trabalhando para que esse retorno seja da melhor forma possível a todos os envolvidos. Química. Sente uma forte atração magnética. O divino está com muita vontade de estar ao lado de vocês. Compromisso. Sua vida amorosa alcançará um nível superior de compromisso. Uau! Vamos lá. Conexão. Para finalizar a leitura. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do teu coração e desfrute da conexão do amor em sua vida. Mensagem melhor não há. É isso, meus amados. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo.